Em nome do presidente, cumprimento todos os colegas vereadores. Para iniciar a fala, presidente, eu não tinha tido a oportunidade de lhe parabenizar pela essa reforma, mas quero aqui, no momento, lhe parabenizar pela essa grande reforma. E que continue assim, Deus te abençoe. Eu queria aqui, presidente, em nome do pessoal do IMUP, que nós, vereadores, e o senhor, como presidente dessa casa, que tenhamos que ter uma conversa com o gestor, porque tem um projeto de lei para ser resolvido o problema de um plano de carreira daquele pessoal. E são apenas, parece, se não me engano, 4 ou 5 pessoas. E a gente precisa dar uma resposta. Inclusive, eu estive na prefeitura antes de ontem e vi o secretário da prefeitura, onde ele estava pedindo um contra-cheque de alguns dos pessoal, acho que para tentar resolver. E se não for resolvido, vamos se empenhar para a gente tentar resolver. Diante disso aqui, eu queria agradecer o prefeito pela limpeza da Agrovila 4, mas também eu queria cobrar aqui o secretário de obras, que foi feita a limpeza, mas não foi feito o recolhimento dos entulhos. E que seja feito o mais rápido possível, porque está se tornando um transtorno na nossa comunidade. Como também eu queria aqui pedir ao secretário de Meio Ambiente, que foi feita uma poda, e parece que era para ir 2 dias, mas só foi 1. E diante disso não terminou. E também os restos daquela poda estão lá sem ser recolhido. E eu queria também pedir ao nosso gestor, que aonde eu fiz o pedido a ele para o melhoramento dos pontos críticos com cascalho daquelas ruas, e ele me garantiu que ia fazer, que a chuva está chegando, e a partir de outubro temos chuva, e se não, tenho certeza que naquela comunidade, algumas ruas, não vai entrar carro e nem vai sair. É um apelo que eu faço à gestão, é um apelo que eu faço ao secretário de Obras e o de Meio Ambiente. Mas se falando aqui na sessão passada, aonde eu vi, aqui na reunião, aonde foi chamado o senhor secretário de Saúde para alguns esclarecimentos. Na verdade, eu queria que fosse convidado primeiramente a médica, porque a médica foi quem acusou médico naquele áudio. E eu quero dizer aqui, que aquilo que a médica falou naquele áudio, se aquilo é verdade, nada mais ela precisava perder o diploma dela, ou então ir para a cadeia, que é muito grave o que ela fala naquele áudio. Mas eu queria perguntar a ela, se o que ela falou, eu ouvi uma vez só, porque eu criei nojo de ouvir aquele áudio. Mas eu queria fazer essa pergunta a ela. E sobre a questão do atendimento do meu filho, eu queria deixar bem claro aqui, que ele deu entrada em uma quarta-feira, e na quarta-feira, ele tomou lá remédio para pressão e mais alguns remédios para dor e voltou para casa, mandado para casa. Ele retornou na quinta, e na quinta-feira, deram um remédio de dor e de pressão e ele voltou para casa. Diante da gravidade que eu via aquela criança, eu falo criança porque ele era um menino especial. Em nenhum momento pediram um exame. E eu ali, meu filho me ligou e eu digo, você leva ele lá na Vila Rica e faz todos os exames. E ele levou, parece, se não me engano, pagou R$190 para fazer os exames. E ele retornou na sexta, 3 dias seguidos. Na sexta-feira, ele levou os exames na mão, mas não foi a pedido do médico, foi eu que tomei a decisão de fazer. E quando chegou lá, que a doutora Nilmária, parece, se não me engano, que viu a gravidade, aí ela pediu um ultrassom e internou ele. Mas depois que eu mandei fazer os exames.
Então eu queria, porque às vezes a gente vê muita conversa, eu queria deixar isso bem claro, para que não tenha dúvida. O que estou falando aqui, não estou falando para fazer política. Não estou aqui para fazer política, porque eu me tenho como parte da gestão. Mas a verdade eu não escondo. Isso aí é uma questão que tem dentro de mim. Então, diante dali, a médica pediu a ultrassom. E aí, eu mandei. O meu filho pediu. A médica diz, ó, tem um médico aí, ou na Baixada, ou no fundo do hospital, que faz ultrassom. Aí o meu menino me ligou. Mas aí me disseram que o médico já tinha ido embora. Mas mesmo assim, antes de dizer que ia embora, eu mandei na Vila Rica. Porque simplesmente era R$170, R$180 para fazer o ultrassom. Mas quando ele chegou lá, aí, lá na Vila Rica falou que o médico já estava no hospital, já estava em algum canto do hospital atendendo, que atendia pela manhã, e à tarde era lá no hospital. Foi quando eu liguei para o secretário. Secretário, estou com o filho, aí no hospital internado, e mandei ir no Vila Rica, mas no Vila Rica disse que atendeu pela manhã, está atendendo à tarde. E a médica falou isso. Ele me disse que o médico já tinha ido embora. E nesse momento eu não tinha muito o que fazer, mas segundo o secretário me disse que não se preocupe, o menino está bem, e segunda-feira nós fazemos a ultrassom. Agora eu quero dizer para vocês o seguinte, jamais eu vou dizer aqui que talvez um médico numa quarta-feira tivesse pedido os exames, porque aquela criança, além de estar com febre, com dores, talvez, eu não estou dizendo para você que ia salvar, mas pelo menos não tinha ficado para ser feito numa segunda-feira. E numa segunda-feira ele ir para Barreiras, ainda mais. Eu nesse dia de segunda-feira levei minha esposa para colocar uma sonda para ela se alimentar. E aí, nesse momento, eu fui aonde estava meu filho. E o médico viu, o médico estava de plantão, me viu lá. E, na verdade, cheguei ali, o que me disseram que ele ia para Bom Jesus lá para fazer uma tomografia. E eu deixei minha esposa na emergência e fui para o leito que ele estava. E o médico me viu lá, que ele me viu na porta. Simplesmente eu quero até aqui agradecer o motorista Carlinho. E ele saiu com ele na maca. Eu com a certeza que ia fazer a tomografia. A ambulância na porta para ir, e eu fui para casa pensando que ia fazer a tomografia. Quando eu chego em casa, recebo a notícia da minha filha que não, que era para Barreiras. Aquilo eu não entendo como é que um pai está ali e você não sabe nem quando o seu filho vai. Que eu acho que por obrigação, ou que não fosse o médico, mas fosse que eu passei com ele, naquele momento, na maca, o motorista empurrando e eu junto. E ninguém me disse que ia para Barreiras. Então, não tenho nada contra ninguém. E não estou aqui para acusar ninguém. Mas quero dizer que o áudio que foi dito, que foi gravado, de uma pessoa que manda para casa porque está com o cérebro sangrando e manda para casa, isso não é digno de um médico fazer isso. Como também digo, que se um médico manda, que eu não estou dizendo que é verdade, quem vai dizer se é verdade ou não é a médica, manda pacientes para casa para não dar emprego, para não dar serviço, as técnicas de enfermagem ou alguém, isso é muito grave também. Então, é por isso que a médica, se o que ela falou naquele áudio for verdade, alguém não é digno de estar onde está, ou de alguém estar medicando alguém, porque isso não pode fazer. Agora, se ela mentiu, primeiro de tudo, ela tinha que perder o diploma, então ir para a cadeia. São minhas palavras, meu muito obrigado. A palavra continua franqueada.